E ontem o principal assunto do dia, além da óbvia repercussão negativa do que a gente viveu aí no sábado, final da tarde no Maracanã, nesse retorno aos trabalhos do São Paulo contra o Flamengo no Maracanã, foi o assunto do Lucas, né? Tá aqui ele com a esposa do lado por motivos óbvios, porque o Lucas ele ficou de fora desse jogo, como eu anunciei ontem no vídeo que eu gravei até no sábado de madrugada com a Kátia e botei ontem no ar. O Lucas provavelmente também não estará no jogo contra o Red Bull por conta de dores que ele vem sentindo. Eu tinha dado essa informação no domingo aí de manhã, que a gente botou o vídeo no ar até às 7 horas da manhã, e a esposa do Lucas depois fez um longo desabafo, que a gente até publicou no blog do São Paulo aí, a transcrição completa para facilitar ler, para quem não tinha pegado aí, que ela fez uma postagem e botou no Stories, né? E a galera printa, mas fica meio difícil de ler. Eu fui lá e consegui botar a transcrição para todo mundo poder ver e acompanhar aí o que ela disse com relação ao Lucas, falando sobre o que ele vem sentindo, dizendo que as pessoas não sabem o que eles estão passando. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês rapidamente, para quem não sabia, ficar dentro do contexto, pelo menos, e não ficar tão fora do contexto que tinha do que está acontecendo. Quem não lembra, o Lucas teve um novo impacto no joelho num jogo da Libertadores, quando a gente estava jogando, e depois ele teve lá um diagnóstico do Dr. Moisés Cohen, em maio, de que ele ficaria mais ou menos 3 meses afastado. Esses 3 meses eles serão completos no final de julho, que é agora, ou seja, daqui a mais ou menos umas 2 semanas. E muita gente está irritada porque o Lucas não está sendo relacionado e o São Paulo está precisando dele. Aí entra aquela questão de ele ter um dos maiores salários do elenco, dele ser um dos líderes e a gente não está podendo contar com ele esse ano. E a esposa dele foi lá e falou algumas coisas lá, desabafando. Como, por exemplo, machuca ver a gente falando sem saber, opinando como se soubesse de alguma coisa, quando, na verdade, não sabem nem 1% do que a gente está vivendo. Ela falou também sobre a questão da dor e não dele estar com lesão. Se existisse uma fórmula mágica de desligar a dor, ele faria, sem pensar 2 vezes. Ela também fala outro trecho aqui importante. Antes de falar do que não se vive, silencia. Antes de apontar o dedo, respeita. E ela falou também sobre mensagens positivas que ela vem recebendo. É bom saber que ainda existe gente com um coração tão bom que acolhe ao invés de julgar. Muito obrigada. Ou seja, ela fez esse desabafo. A torcida do São Paulo está cobrando o Lucas em massa nas redes sociais dele e da família, como sempre acontece, quando é bom e para o ruim. E as cobranças estão sendo intensas por conta do Lucas não estar jogando. Então, com a ausência do Lucas e com os resultados não chegando, realmente está uma cobrança muito grande em cima do Lucas, que é um dos jogadores aí que personificam a esperança principal do torcedor com relação ao desempenho dele. E o Lucas, como eu já tinha anunciado para vocês, antes dela até soltar, o Lucas, ele não tem lesão nenhuma mais. O Lucas não tem mais nenhum tipo de lesão. Ele não tem nada clínico, não tem nada que possa ser tratado do ponto de vista médico que prejudique o desempenho dele em campo. O que o Lucas está sentindo é incômodo. Ele sente dores todas as vezes que ele faz alguns determinados movimentos. Não todos. Ele faz, 90% dos movimentos sem nada, sem sentir dor, mas ele sente alguns incômodos, o que impede que ele tenha o desempenho máximo. E como a maioria das pessoas sabe, o Lucas ele não gosta de entrar em campo, como ele próprio já falou, meia bunda. Então, assim, fica aí a situação do Lucas para vocês. A informação que eu tenho desde ontem, e desde que eu obtive no sábado de noite, foi que o Lucas não estaria em campo contra o Red Bull, que jogaremos nesta quarta-feira. O Red Bull que jogou contra o Corinthians ontem e ganhou na casa do Corinthians por 2-1, inclusive com requintes de crueldade, marcando o gol da vitória no final do jogo, aos 97 para 98 minutos do segundo tempo, derrotando aí o nosso rival, que também é o nosso próximo rival do final de semana, ou seja, a gente não tem dias tranquilos, não temos jogos fáceis. Além de teremos esse jogo contra o Red Bull, em que temos um tabu de 6 anos
sem vencer o Red Bull fora de casa. Jogaremos de novo nos domínios deles. O Red Bull que vem entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A gente ainda tem essa difícil missão de bater e quebrar este tabu. Bom dia, Catinha, que está aqui passando também. E, inclusive, falei sobre isso com a Kátia ontem, sobre esse tabu complicado, complexo que a gente vive com o Red Bull, em que as coisas não dão certo aí nesse jogo. Normalmente pra gente. Bom, Lucas pode abandonar, temos que lutar sem ele. Então, as mensagens, normalmente, elas estão sendo sempre divididas aí. Elas estão sendo realmente compartilhadas aí nesse assunto e divide opiniões. Eu, particularmente, como me informei com as pessoas, e eu não sou médico, eu sou engenheiro, eu gosto sempre de apurar as coisas. Todo mundo me diz que o Lucas está fazendo um super esforço, está fazendo todo o tratamento, treinamento, fortalecimento, tudo que é possível para que ele volte o mais rápido possível. Ele já teria condições de estar em campo, porém ele sente dores e limitações por conta das dores, não por questões clínicas. Então o pessoal está muito chateado porque gostaria de ter mais explicações oficiais por parte do clube, mas é difícil do ponto de vista do clube vir e anunciar, olha, o Lucas está pronto para jogar, mas ele está sentindo dor, então ele não entra em campo. Você imagina, eu te expliquei para algumas pessoas isso ontem, inclusive, você imagina essas pessoas que já estão xingando e ameaçando a família do cara, se o São Paulo anuncia publicamente que o cara está livre para jogar e não joga porque está sentindo dor. Os caras vão falar, entra morrendo de dor, que se foda, não estou nem aí, entra, ele ganha bem para isso, é o que as pessoas fazem, fora as ofensas e os xingamentos, né? No meu entendimento, isso é uma forma de preservar o atleta, preservar o jogador, exatamente para não gerar uma situação ainda pior do que a que já vem gerando. Não é nenhuma questão de esclarecimento. Aí eles falam, mas o Lucas aparece nas imagens do São Paulo. Pois bem, eu até entrei nesse mérito com alguma pessoa do clube para perguntar por que estavam expondo a imagem do Lucas nos treinamentos, e aí me explicaram que foi porque surgiu um boato mentiroso em alguns canais aí, desses do Apocalipse aí, que normalmente passa a live inteira dizendo que tem informações de que o Lucas vai fazer uma nova cirurgia, de que o Lucas vai ficar a temporada fora. Essa galera que vive aí pedindo pix em live o tempo todo e adora contar uma mentira, e tinham dito que o Lucas tinha machucado no treino de sexta-feira. E eu, inclusive, falei com várias pessoas, todo mundo tinha desmentido, tinha falado sobre isso, inclusive na live dos membros de sexta-feira de noite. Repeti isso na live de ontem com a Kátia e repito de novo, e o São Paulo fez por isso a exposição do Lucas nas redes dele para mostrar que o Lucas está treinando. O problema do Lucas não é lesão, o Lucas não está lesionado. Volto a repetir, não tem lesão no Lucas. O que o Lucas sente é dor e limitações dos movimentos, por isso a própria esposa esclareceu sobre aquele assunto e é o que vem incomodando o São Paulo. Eu vi muita gente aí sugerindo, por exemplo, de caso o Lucas não possa jogar esse semestre, que o Lucas abrisse mão de parte da remuneração dele, parte do salário dele, para que o São Paulo pudesse contratar um substituto e tivesse grana para isso. Era tipo, vamos fazer um acordo bem bolado aqui de 50% do teu salário e eu consigo trazer um jogador substituto pelo menos até o final do ano na tua posição, e que se ele amasse o clube, ele faria isso. Inclusive eu vi isso de youtuber grande aí, de cara, jornalista grande falando isso, sugerindo um negócio desse. Eu nem acho que a ideia seja tão ruim. A questão é que o Lucas ele não está fora de combate. O Lucas ele está apto a combate, a questão é a dor. E a apuração que eu fiz é que o São Paulo está com um especialista em dor, especificamente para tratamento de dor, para poder compensar e ver se o Lucas consegue desempenhar em campo, consegue jogar. Essa é a versão que eu tenho. É muito parecido o caso com quem me falou aí que o Kaká conviveu durante anos. O Kaká ele jogava, ele tinha lá o condicionamento dele, mas ele sentia dores contínuas. Ele não tinha nada clínico, ele não tinha lesão, ele não tinha problema, mas ele sentia dores. Então, como ele sentia muitas dores, ao longo do tempo ele foi diminuindo. Aí o cara vai começando a diminuir os esforços, o sacrifício, e por isso que o Kaká, mesmo um cara que se cuidava, e o cara que tinha uma carreira toda controlada, ele acabou tendo que abandonar e acabou tendo que aposentar tão cedo. No final das contas, foi muito por conta disso.